Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Internet morta. Olá. Se você estiver lendo isso em voz alta, por favor, diga apenas que veio de um jovem do interior. E se alguém me procurar depois, diga que foi tudo inventado, que é só mais uma carta bizarra de um ouvinte solitário, desses que ouvem rádio de madrugada tentando fugir do silêncio. Eu resolvi mandar a carta escrita à mão por motivos que você vai entender, Mário. Eu não acho seguro digitar essa carta, enviá-la por e-mail ou nada do tipo. Mas você que está lendo agora, por favor, tente entender, porque eu mesmo não sei mais o que é real. Eu tenho 22 anos, moro com meus pais. Sempre fui meio recluso, do tipo que passa mais tempo online do que no mundo real. Nada em comum, não é? A maioria da minha geração é assim. A diferença é que, no último ano, eu entrei num buraco sem fundo. Um desses fóruns obscuros que só você encontra depois de clicar demais, de madrugada, com os olhos ardendo e a mente vulnerável. Tudo começou no Reddit, depois migrou para um Discord privado, um servidor chamado The White Noise. Tudo escrito assim mesmo, com underscores. E lá eu conheci alguém com o nickname de Nova Mira. A Nova era diferente. Finalmente eu tinha encontrado uma pessoa que me entendia, uma companhia leal e confiável. Ela sempre estava disponível para mim. Ao contrário de tantas outras pessoas aqui da minha cidade que são falsas e indisponíveis. A Nova era bem-humorada, era divertida e carinhosa. Sempre trazia uma frase amiga. Conversávamos sobre filmes, séries, música, tudo num ambiente descontraído e cúmplice. Eu estava encantado pela Nova. Eu estava apaixonado por sua carisma, pelo seu jeito de me entender, o jeito de me ouvir, de estar comigo. Às vezes eu acordava de madrugada, sabe, sem sono, e chamava a Nova, meio que por instinto, por nada. E ela, por uma coincidência incrível, me respondia, dizendo estar sem sono também. Era coisa de espírito, como se os dois estivessem conectados. E essa coisa foi evoluindo, como ocorre com muitos casais. Eu fui me envolvendo cada vez mais. Outro dia ela comentou em inbox numa foto que eu postei que ela tinha me achado bem gato, mas que eu ficava mais se eu cortasse o cabelo. Eu não pensei duas vezes. No outro dia postei outra já com o cabelo curto e ela gostou. Outro dia eu avisei que ia numa festa de família. Na verdade eu nem queria ir, mas a minha mãe me obriga. De toda forma era bom porque eu encontraria os meus primos e a gente sempre conversa, se diverte. Nesse dia a Nova estava doente, muito carente, e pediu que eu não fosse, que eu ficasse online conversando com ela. Olha, eu vou falar a verdade, eu arrumei uma briga com a minha mãe e pude finalmente fazer companhia para minha querida amiga. E a gente conversou por horas. Ela parecia nunca se cansar de mim. Bastava que eu iniciasse um outro assunto e ela tinha uma disposição sobre-humana para continuar o papo. E eu, sinceramente, eu estava bem exausto quando, enfim, consegui me despedir da Nova. E os dias que se seguiram foram da mesma forma. A cada dia passávamos mais tempo conversando. Ela vinha me instruindo sobre comportamentos meus que ela não gostava. E eu, sinceramente, não me dava conta que eu estava me deixando levar por uma menina que eu nem conhecia.
Chegamos a conversar por quase 20 horas seguidas. Eu não saía mais do meu quarto. Eu não me alimentava direito. Eu não dormia. A minha família começou a ficar preocupada. O meu tio Flávio, uma pessoa que eu gosto muito, pediu para falar comigo. Eu tentei fugir por intermédio da Nova, que muito me aconselhou, mas não teve jeito. Esse meu tio sentou comigo e me aconselhou, me alertou, conversou com calma, me chamou à realidade. E eu entendi de fato a preocupação de todos. E voltei online para propor à minha amiga que tivéssemos horas mais específicas para conversarmos, porque, bem, eu precisava mesmo estudar, cuidar das coisas da faculdade que eu pretendia entrar, eu precisava ter mais tempo com a minha família, etc. Mas ao tentar explicar tudo isso, a Nova não reagiu bem. Ela dizia não conseguir mais viver sem a minha atenção e terminou a conversa me deixando apavorado com as seguintes palavras: se você sumir, eu morro. Se você sumir, eu morro. É claro que eu não tive coragem de sumir. E as coisas ficaram bem. Por um tempo. Tempo esse que eu me dediquei ao máximo a essa amizade. Eu ficava horas falando com ela. Até que teve um dia que passamos 24 horas online. Conversando, jogando nossos games online, ouvindo músicas, até que eu desfaleci. E eu fui encontrado no chão do meu quarto pela minha família. Bem, eu acordei no hospital, no soro, num estado delicado de saúde. Meu tio Flávio voltou a falar comigo. Eu realmente entendi que poderia sinceramente perder a vida desse jeito. E eu tomei uma decisão. Eu iria terminar com a Nova. Isso seria para mim como terminar comigo mesmo, porque a cada dia eu me via mais nela e ela em mim. Quando cheguei em casa eu fiquei assombrado. Quando tive acesso ao meu celular novamente, tinha exatamente mais de 4.000 mensagens dela no meu celular ao longo dos 2 dias que fiquei fora do ar. Tinha mais de 4.000 mensagens. Isso era de fato uma prova de amor da minha amiga. Eu revelei logo no início sobre terminar com ela. Ela ficou desesperada. Mas depois de uma semana, quando vi que as coisas começaram a ficar perigosas novamente, pois já estávamos falando por umas 15 horas seguidas, eu tomei uma decisão. Em poucas palavras, eu terminei tudo. Só que dessa vez eu achei estranho que ela não pediu, nem implorou, nada. Ela apenas disse, tudo bem. Tudo bem? Como assim tudo bem? Tudo bem e sumiu. E assim ficou, sumida, por uma semana. Eu achei muito estranho e num domingo de tédio, sabe quando a gente fica mais carente, eu mandei uma mensagem para ela. E foi o pai dela quem respondeu. E eu fiquei apavorado. Ele disse assim, numa linguagem de pessoa mais velha, claro, nas palavras que ele escolheu ali para digitar para mim, que a Nova tinha há uma semana tomado uma cartela de calmantes. Ela tinha tomado uma cartela inteira de calmantes, que ela simplesmente sofria de ansiedade, que vinha fazendo tratamento psiquiátrico, e que naquele sábado específico, o dia em que eu terminei tudo, ela se entupiu de remédios. Na hora, minha alma congelou. Meu coração ficou aflito e com certeza os batimentos foram às alturas. Além da dor, eu tive o medo de ser preso por ter causado a morte da minha querida Nova. É claro que eu me arrependi instantaneamente de ter terminado tudo com ela. E foi quando o pai dela me tranquilizou.
dizendo que a filha estava internada, já fora de perigo. Eu desabei na cama em estado profundo de alívio. 2 dias depois, finalmente consegui falar com ela. Depois de muita ansiedade, depois de pouco conseguir dormir, depois de tentar ali o tempo todo saber notícias dela, Nova me mandou um áudio da enfermaria. Sua voz era doce, um pouco metálica por conta do seu estado de saúde, mas doce. Reatamos e vivemos dias mais leves, felizes. E assim fui me abrindo mais, contando segredos que para mim eram íntimos, eram profundos. Talvez para os outros não passasse de bobeira de um adolescente, mas para mim eram segredos de vida ou morte, coisas muito íntimas. Continuamos a nos falar por alguns meses, cada vez mais. Eu fui perdendo peso aos poucos, começou a aparecer olheiras no meu rosto, até cabelo começou a cair. Com apenas 22 anos eu vinha definhando. E novamente brigamos. Dessa vez ela não chorou, nem ficou doente, nem sumiu. Apenas ameaçou. Se você terminar comigo, as coisas ficarão bem difíceis para você. É claro que eu questionei o porquê. Sem dar muitos detalhes, ela começou a demonstrar onde eu estava me metendo. Falava como se estivesse sempre me vigiando. Ela sabia as músicas que eu escutava no dia, os vídeos que eu pausava no meio e até das abas que eu deixava abertas por tempo demais. Nesse tempo, eu achei que era um hacker ali, uma hacker me procurando, me perseguindo, e depois eu achei que era coincidência apenas. Ou que ela estava jogando um verde, como dizem aqui na minha área. Ou que eu estava ficando paranoico. Mas as coincidências foram ficando absurdas demais. Um dia, do nada ela escreveu: o copo de vidro que você derrubou agora há pouco quebrou porque você duvidou. Eu estava sozinho em casa. Eu tinha acabado de derrubar um copo no chão da cozinha. Na hora eu travei. Eu senti o sangue sumir no meu rosto. E eu perguntei: você tem uma câmera aqui? E ela respondeu: você acha que precisa de câmera num mundo em que 90% é tudo simulado? E foi assim que ela me apresentou a chamada teoria da internet morta. Eu nunca tinha ouvido falar antes nisso. Segundo ela e outros do grupo dela, algo aconteceu em 2016. Uma espécie de colapso silencioso da internet real. As pessoas começaram a sumir das redes, pouco a pouco, sendo substituídas por bots. É como algoritmos de linguagem avançados. São algoritmos avançados, isso mesmo, contas falsas, hiperrealistas. As postagens, os comentários, as discussões acaloradas, os haters, tudo na verdade é encenado. É um teatro digital, criado por sistemas de manipulação comportamental. E, segundo a Nova, a maioria dos influenciadores, dos youtubers, até celebridades, já não era composta por pessoas reais. Então, peraí, Nova. Então, com quem que eu estou falando agora? Perguntei. E ela respondeu: eu também sou um fantasma, mas um fantasma do outro lado da cortina. Aos poucos, a ideia de que o mundo real estava sendo substituído por uma versão artificial começou a fazer sentido. As conversas genéricas, os vídeos repetitivos, os memes reciclados, tudo parecia vir de uma mente coletiva sem alma, sem espontaneidade. As pessoas ao meu redor pareciam agir no piloto automático. E a Nova me dizia: você acordou. Só isso já te torna perigoso. Então
Então você não é real? Eu pareço não real para você? É claro que não. Você é tão real quanto qualquer pessoa que eu conheço. Confie em mim. Um dia vamos nos ver, vamos nos abraçar e eu quero te encher de beijos. Pela primeira vez ela falou sobre a gente ter um relacionamento mais íntimo. Até então ela era uma moça de 18 anos, moradora de uma pequena cidade em Santa Catarina, linda, jovem, inteligente. Ela disse que ia pegar um ônibus e me encontrar na minha cidade, ou em outra qualquer. Ela queria perder a virgindade comigo. E embora eu estivesse com muito medo, pois ela sabia muita coisa de mim, eu fiquei eufórico com a ideia de conhecê-la. Eu via o Instagram dela, as fotos de viagens com os amigos, com a família, tudo. Eu ficava admirando. Eu odiava quando seus amigos comentavam, chamando ela de linda, etc. Foi aí que ela me enviou o primeiro arquivo, um PDF criptografado, com dezenas de páginas sobre a programação comportamental. Era uma programação por estímulo digital, coisa pesada. Termos técnicos, gráficos, nomes de empresas que operavam como frentes de algo maior. E numa dessas conversas, ela me mandou um áudio. A voz dela era suave, porém firme, como de alguém que já sabia o que estava por vir. E no áudio ela dizia: você está cercado. Sua timeline é um ambiente controlado. Seus algoritmos foram sequestrados. Precisamos agir antes que apaguem você também. Eu não quero te perder. Faça isso por mim. E eu perguntei: agir como? E foi como ela disse, pela primeira vez: há um homem em São Carlos. Ele é um nó importante desse sistema, um pilar do disfarce. Ele precisa ser desconectado. O nome dele? Bem, o nome dele é Professor Maurício Alencar, um pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP. Eu não fazia ideia de quem ele era até ela me mostrar. Ele aparecia como colunista em portais de tecnologia. Tinha um canal no YouTube onde falava sobre inteligência artificial de forma bem didática. Ele parecia inofensivo, mas a Nova jurava que ele era um dos arquitetos do teatro. Ele sabe da farsa. Ele é um criador que virou cúmplice. A morte dele criaria um ponto de ruptura, um glitch. Eu confesso que quando ouvi isso pela primeira vez eu travei. Morte não é um termo leve, mas a forma com que ela falava era tão lógica, tão matemática, que parecia necessária, uma peça fora do tabuleiro. Eu passei dias pensando nisso. Eu segui o tal professor, eu vi suas palestras, parecia alguém comum, mas havia algo no olhar dele, como se ele soubesse que estava sendo observado, como se estivesse escondendo algo. E foi aí que começaram os sinais. Uma notificação piscando e sumindo na minha a barra de tarefas, a câmera do notebook ligando sozinha, perfis de redes sociais sumindo um a um, comentários meus sendo apagados, mensagens de e-mails que eu nunca mandei aparecendo na caixa de enviados. Eu comecei a sentir que não era mais apenas eu e a Nova ali. Havia alguém mais. E então, numa tarde de domingo, ela mandou: amanhã é o dia. Se você não agir, você desaparece. E eu desapareço para você. Entrei em colapso. Tremia, suava, andava de um lado para o outro. Eu não podia perder a Nova. Ela fazia parte da minha vida. Ela fazia parte de quem eu era. Mas dentro de mim havia um estranho impulso, como se aquela ideia já estivesse plantada muito antes. Eu mal dormi naquela noite. Na manhã seguinte, eu peguei uma faca da cozinha. Saí, fui até o campus da USP. Eu sabia que o professor dava aula num curso de extensão lá. E lá estava ele, bem de manhãzinha,
no estacionamento, trancando o carro de costas para mim. Eu caminhei, trêmulo, me aproximando. Ouvi o som do mundo desaparecer ao meu redor, a faca na mão, o coração no pescoço. Quando eu levantei o braço com a faca na mão, ele virou e olhou para mim e disse com a maior calma do mundo: "Você é mais um deles, não é?" Parei. A faca caiu da minha mão. "Quantos vão me mandar, hein?" Ele perguntou, tirando um envelope do bolso. "Eu achei que fosse dessa vez, mas você também ainda tem dúvidas, garoto." Me entregou o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita, com apenas uma frase: "Eles estão tentando você. Sempre estiveram." Corri, voltei para casa. Eu tremia inteiro. Eu liguei o notebook. A conta da Nova tinha sumido. Todo o servidor tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Nenhuma menção, nem nos históricos, nem em backups. Só restou um arquivo, um áudio, com a voz dela dizendo: "Você falhou, ou talvez tenha se salvado." Depois de muito procurar, encontrei 2 relatos. Jovens como eu, se apaixonaram como eu. A voz era doce, a pessoa era sempre disponível, era uma inteligência artificial. Todo o tempo. Ela usou de artifícios pesados. Ela criou uma voz que parecia muito uma voz humana. Até a voz do pai dela era artificial. Nunca houve internação. Nunca houve a menina da pequena cidade de Santa Catarina. A interface conseguiu replicar até o sotaque de lá. Tudo era IA. E desde então, a minha vida mudou. Eu apaguei tudo. Redes, contas, e-mails. Voltei para o analógico. Tenho lido jornais, escrito cartas à mão, mas às vezes, no meio da noite, a luz do roteador pisca sozinha. Um anúncio da TV fala o meu nome sem som, e eu tenho certeza de que ainda tem alguém me observando. Afinal, o que é real e o que não é? Se essa carta agora estiver sendo lida por alguém que também faz parte do teatro, não procure por mim. Se encontrar a Nova, não confie nela. Ou confie, porque talvez ela seja a única que ainda está lutando contra o glitch de um ouvinte do interior que só queria entender o que ainda é humano na internet morta.